Bom, agora a gente vai falar com a irmã Helena Coraza, que cursou teologia, é doutora em comunicação e pertence à congregação das Irmãs Paulinas. Muito boa noite, irmã. Inclusive, o Papa Francisco, ele deu muita notoriedade às mulheres, né? Algo que os papas tradicionalmente não faziam. Olá, David. Então, o Papa Francisco, eu acho que procurou mudar essa visão que muitos falam patriarcal, mas eu diria que é cultural, porque eu fiz o meu mestrado trabalhando o lugar da mulher no rádio, nas rádios católicas, há mais de 25 anos atrás. E na análise que eu pude fazer de emissoras, escutando os ouvintes, percebendo a presença da mulher no rádio, por exemplo, que é basicamente na comunicação, eu percebi e estudei mais a fundo a questão da cultura. Então, nós temos uma cultura que é androcêntrica, que é milenar a partir do homem. A gente fala da Grécia Antiga, do Areópago, que hoje são os meios de comunicação, mas na praça pública iam discutir só os homens livres, não iam os escravos, nem as mulheres e nem as crianças, né? Então, isso é milenário. Eu acho que o Papa Francisco tentou, deu abertura, sim, introduziu mulheres no último sínodo, o sínodo de Roma, agora que terminou o ano passado, mulheres, inclusive, com direito a voto, mas não conseguiu fazer as mudanças mais radicais que talvez precisassem fazer. Por quê? Porque tudo é uma cultura, é um olhar que as pessoas têm sobre o lugar da mulher. E a gente percebe que, neste momento, a sociedade mudou muito. As mulheres ocupam liderança nas igrejas também, na sociedade, mas a Igreja Católica ainda introduziu mulheres, por exemplo, o dicastério da vida consagrada. Hoje é uma religiosa que é a prefeita. É a primeira vez na história que sempre eram cardeais e é uma freira, uma religiosa. Outros cargos digamos, executivos, na própria sala de imprensa, nós temos uma brasileira lá, e que é de carreira já da Rádio Vaticano. Em outros momentos, nós temos muito a presença da mulher, e eu, assim, talvez criticamente também a gente diz que a mulher é muito eficiente, né? Sem falsa modéstia, são mulheres executivas, são mulheres que têm experiência, que levam adiante o trabalho nas suas instituições, portanto, pessoas que sabem também levar adiante. Mas, de fato, muita mudança precisa ser feita ainda, porque se institucionalizou o que é cultural. Então, eu vejo que o Papa Francisco deu abertura, sim. Nós temos aí na querida Amazônia também lugares onde não há sacerdotes. Hoje em dia mesmo, as nossas comunidades religiosas não são muitas vezes assistidas por conta da falta de padres para as missas. E, de fato, esse passo ainda não foi dado. A gente espera que, ao longo da história, ainda o nosso olhar sobre a mulher e a mudança cultural aconteça. A igreja diz que é preciso evangelizar a cultura. Muitas coisas na cultura não são de acordo com o projeto de Deus. Este, no meu ponto de vista, é um espaço que precisa ser muito evangelizado. Acho que o Papa Francisco fez o possível, mas precisamos continuar esta mudança. Vou passar para o Felipe Dávila para que possa fazer também uma pergunta. Pois não. Helena, muito boa noite. Irmã Helena, Boa noite. uma questão muito importante do Papa foi sempre voltar a tratar, colocar a família no centro, a importância da família, a importância dos elos e a família como o elemento mais sagrado na formação da sociedade, da comunidade. Como a senhora vê o legado que ele vai deixar nessa questão tão fundamental de resgatar a ideia de família, que é uma das ideias que esse mundo secular vem destruindo ao longo do tempo? Verdade.
A família é a base, a gente já fala, é a célula-mãe da sociedade. Aqui está sendo mostrada a imagem da família. É da família, na família que nós temos os primeiros valores, né? A educação básica, familiar, ela é fundamental. E hoje nós temos famílias fragilizadas em todos os sentidos, no sentido humano, no sentido do relacionamento, do perdão, famílias que às vezes não se relacionam, mas eu penso que o Papa, e também aí tem Amoris Laetitia, né, um documento que ele fez sobre a família, sem dúvida é um ponto que nós precisamos continuar cultivando a dimensão humana, a dimensão do relacionamento. Muitas vezes a escola recebe problemas, por quê? Porque problemas que não são resolvidos na família, aquele amor primário, aquele sentido de pertença, de respeito, dos valores básicos. Então, eu penso que este legado do Papa Francisco, que é da tradição da Igreja, ele precisa ser cultivado e levado adiante, sem dúvida alguma. E eu acredito que a gente trabalha muito também para as famílias, para a união das famílias, para a evangelização das famílias, no caso da Igreja Católica, para a formação das famílias cristãs, para que elas deem conta, porque hoje em dia já não se dá mais, a família não dá mais conta de ser uma catequista, digamos assim. Essa é uma constatação, a família não dá mais conta. Então é preciso também que a igreja, que as comunidades reforcem isso. Sem dúvida alguma, é um ponto muito forte a ser reforçado nas famílias e, claro, com todas as fragilidades que as famílias têm hoje. Mas eu penso que é um valor fundamental. E talvez por isso também que a gente tenha tantos problemas estruturais, famílias realmente que não se firmam, e dessa forma a gente tem cada vez mais pessoas que não prosperam na vida, né? Como a gente tem visto recentemente, com o crescimento de violência e outras questões atreladas. Vou trazer o Roberto Mota também para que possa fazer a próxima pergunta. Irmã, boa noite. Boa noite. Qual era a posição do Papa em relação à ordenação de mulheres e como a senhora vê esse assunto? Então, a gente já falou na primeira questão sobre as mulheres, né? Então, no sínodo, este último sínodo que terminou no fim do ano passado, houve até um caminho, né, de chegar à ordenação de mulheres. Eu me lembro quando saiu o documento Querida Amazônia, que já se esperava, até por conta das regiões em que há pouca assistência religiosa, de que fosse liberada a questão da ordenação das mulheres, porque nós sabemos que não há impedimentos teológicos, é uma questão institucional, né, digamos, de diretriz institucional, que ainda não evoluiu o suficiente. E eu me lembro que Dom Cláudio Umes deu uma palestra aí no Instituto de Teologia, onde eu dou aula, e alguém fez essa pergunta, e ele disse não. E as teólogas, algumas teólogas que participaram agora deste sínodo, disseram que o Papa poderia ter, num sínodo, ter legislado nesse sentido, e não o fez. Mas aquilo que eu dizia, é uma questão cultural tão forte. Há um poder, por exemplo, o Papa tem o poder, a última palavra, mas ele tem que perceber o seu entorno também. Tem coisas que tem que dar tempo ao tempo, no meu entendimento. Eu penso que, com o tempo, eu sou favorável, eu acho que vai chegar um tempo, porque nós tivemos uma campanha da fraternidade em 1990, Mulher e Homem, Imagem de Deus. Quer dizer, diante de Deus, nós somos iguais. A igualdade, claro, temos
temos as nossas diferenças biológicas, culturais, não vamos, assim, querer hoje repetir alguns erros da história. Eu refleti muito sobre essa questão também, e todas as mulheres que estudam a dimensão também do feminino na igreja, não vou dizer feminista porque soa algo estranho, mas do feminino mesmo, do lugar da mulher. Então, não é, nós queremos fraternidade, nós queremos tratamento igual na igreja, mas eu penso que vai um tempo ainda para a gente ir criando esta nova mentalidade. O meu orientador, quando eu fiz o mestrado na USP, ele me questionava assim, será que o olhar sobre o lugar da mulher não vai mudando à medida em que ela mostra também a sua competência, em que as pessoas vão percebendo que ela tem capacidade e condições? Porque eu continuo estudando essa questão e alguns lugares as mulheres ficam surpresas, por exemplo, de ver uma religiosa como eu tratar de temáticas com competência, talvez mais na área de comunicação, onde a gente trabalha também. Por quê? Porque nós ainda temos a visão da mulher submissa, da mulher que não tem autonomia, uma série de coisas que precisa evangelizar essa cultura. Então, eu amo a igreja, não é crítica, mas é uma questão da cultura, para a gente ver como a cultura é mais profunda do que a religião. Então, eu penso, por exemplo, até que nós trabalhamos muito na formação também dos novos padres, em que medida os padres precisam se formar para a valorização dos leigos e leigas, das mulheres nas comunidades. E eu trabalho muito com comunidade, a gente percebe que não há um respeito e uma valorização. Imagina de forma mundial. Então, eu penso que temos que dar tempo ao tempo e, no momento oportuno, a história se revela também, talvez a gente não vá ver. Eu imaginava ver mais avanços e não estou vendo ainda, mas nós estamos caminhando na esperança, ou como dizia Dom Paulo, de esperança em esperança, e nós estamos aí no jubileu da esperança. Nesse sentido, esperamos e acreditamos sim que vai mudar. A igreja tem que mudar. O próprio Papa fala que a igreja é mãe, que a pastoral é ter entranhas maternas de misericórdia. Então, a mulher precisa ter mais espaço também. Cristiano Beraldo. Irmã, uma boa noite. Boa noite. Eu sou um católico devoto de Inha Chica, que está no processo de canonização, em Santa Rita, Nossa Senhora, tantas mulheres icônicas dentro da Igreja Católica que despertam, né, não apenas o respeito, mas também de uma forma equiparada, a meu ver, pelo menos, né, o meu olhar de leigo, de uma forma equilibrada, santos e santas, né, sempre tão destacados, a começar por Nossa Senhora. A senhora realmente acredita que ao longo desses 2000 anos de história, as tradições preservadas que fizeram com que a Igreja Católica chegasse até aqui, apesar de todos os desafios e as dificuldades, mas chegasse até aqui com essa linha tão profunda e tão marcante que mantém, né, centenas, mais de 1 bilhão de pessoas reunidas na mesma fé, a senhora acredita que chegou o tempo de se alterar esta tradição? As mulheres, elas, na sua visão, elas têm um papel menor no processo dentro da Igreja Católica? Olha, a tradição, ela faz parte, inclusive, da fé. Agora, tem questões que, sem dúvida, a sociedade, nós estamos em outro momento. Por isso, o Papa Francisco está dando respostas para o tempo atual, tanto na questão social, como em outras questões.
Eu não é, porque não é uma tradição dogmática essa, é uma tradição disciplinar, né? Se o senhor for conversar com teólogas, com pessoas que trabalham essa linha, então eu penso que por exemplo, as próprias igrejas históricas, luteranas, os anglicanos, as igrejas históricas, elas têm uma outra postura, elas têm já a mulher também na hierarquia. Então, nesse sentido, eu penso que não é alterar a doutrina, tanto que o Papa Francisco, ele não parte tanto da doutrina, ele parte do coração, de tocar as pessoas no seu dia a dia. E, então, não é infidelidade, mas isso também não sou eu que vou decidir. Eu penso que, com o tempo, eu acredito no Espírito Santo. Quem vier com o tempo, com a colaboração, digamos, já houve avanços no sentido das mulheres participarem dos sínodos com direito a voto, né? O que não acompanhava antes. Então, para mim, isso é cultura, e a cultura precisa ser evangelizada. Nós, pelo batismo, temos igual dignidade, homens e mulheres. Então, mas isso foi um dado momento estabelecido. Nós sabemos que o próprio São Paulo, apóstolo, de quem eu sou filha, né, de São Paulo, muita coisa que foi introduzida nas cartas, quando a gente estuda, não foi do apóstolo, porque ele tinha mulheres, ele formava diaconisas já no seu tempo, ele valorizava a mulher, então depois entrou toda uma questão da comunidade, da cultura grega, de uma cultura, a própria judaica, e outras tradições, digamos, onde a mulher sequer estuda. Veja, um avanço do século XX, a minha congregação foi fundada no começo do século XX, né, em que a mulher não estudava, as meninas não precisam estudar. Alberione, um dos seus avanços foi exatamente este. Não, vocês vão estudar, vocês vão fazer filosofia, vão fazer teologia. Naquele tempo não tinha comunicação ainda. Hoje nós fazemos comunicação, avançamos, né? Então, a competência, ela é necessária para que você responda à altura. E outra coisa, pela pregação nos meios de comunicação, o próprio padre Alberione foi profético porque ele equiparou a pregação das igrejas à pregação da mídia. Nós estamos aqui nesse momento, eu estou fazendo aqui talvez uma pregação, né? Mas assim, nós estamos equiparando, e aí ele colocou homens e mulheres, digamos assim, uma coisa que é na educação informal. Então, não é ir contra as tradições, não é a gente desrespeitar toda uma... Claro, há pessoas que continuam pensando assim, mas eu penso que com o tempo a igreja vai evoluir de acordo com as necessidades do seu tempo, porque nós temos que distinguir, algumas coisas não mudam, o evangelho não muda, o amor ao próximo não muda, algumas coisas fundamentais não mudam, outras coisas, elas se mudam, por exemplo, a mulher é a maioria na igreja hoje, é a grande maioria, e ela... né? Continua, eu participo, acompanho muito as comunidades e sinto, não fico fazendo muito esse discurso, mas já que nós estamos botando pingo nos is aqui, então eu penso com todo o amor à igreja que eu tenho e fazendo parte dela e de fato a igreja, ela dá todo sentido, mas ela caminha com os tempos, ela evolui com os tempos também. Sem dúvida, ele precisa evoluir mais, com toda certeza. Nós conversamos com a irmã Helena Corazza, ela que é doutora em comunicação, também integrante das Irmãs Paulinas. Aqui eu agradeço demais a entrevista aqui nos Pingos dos Is. Obrigada e um grande abraço a todos os ouvintes e espectadores.